Eu quero mostrar uma imagem para a gente dar início aqui ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed. Olha só, gente, dia 6/6, tá logo aí, né? É celebrado e alertado, né, para o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Um teste importantíssimo para a saúde do bebê. O Neto esteve com o pediatra da Unimed e ele contou deu uma aula para a gente, explicando todo o processo, como é feito no hospital e tudo o que necessita para se fazer o teste do pezinho. E nós estamos aqui hoje com o Dr. Gilson Renaud de Mello, pediatra. Conversa de hoje aqui com o doutor é para falar do Dia Nacional do Teste do Pezinho. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado por atender a equipe do programa Piracicaba Agora. Olha, obrigado, Neto. Foi um prazer esse convite aqui. É um dia muito especial aqui pra gente, sabe? Que o teste do pezinho, ele tá presente aqui no nosso dia a dia. E a gente sempre está incentivando os pais a fazer esse teste do pezinho. Por quê? Porque a gente acaba detectando as doenças numa fase muito precoce, antes mesmo que ele manifeste qualquer sinal e sintoma, entendeu? Então isso foi fundamental para a gente, vamos falar assim, é um trabalho que a gente incentiva os pais a fazer, a procurar o pediatra, dar um segmento, entendeu? Então foi fantástico isso, e a gente está no mês que é o mês de junho lilás, né? Então é um mês que foi destinado para a gente ter vamos falar assim, um mérito desse tema, tá certo? Perfeito. Agora, é muito importante, né, papai e mamãe que está assistindo, né, há um acompanhamento aí com os médicos, né, justamente para se fazer o teste do pezinho. A gente sabe que o teste é obrigatório, vamos falar já do teste que é feito aqui na Unimed também, mas quando ele surgiu no Brasil, doutor, e qual que é a demanda que houve justamente para esse teste? Como é que tudo apareceu e como é que ele veio para o Brasil também? Tá, segundo os dados do Ministério da Saúde, desde a década de 70, esse teste já está presente aqui no Brasil. Ele inicialmente era um teste mais simples. Ele pegava só duas patologias, que no caso era fenilcetonúria e o hipotireoidismo. A partir de 1992, assim como você falou, ele se tornou obrigatório no território brasileiro, no território nacional. E a partir de 1992 também ele foi incluindo outras patologias, além dessas duas que a gente referiu aqui, certo? Perfeito. E para a gente entender, né, os pais estão em casa, né, primeiro filho, primeira filha, né, fica em dúvida, né, como que é feito esse teste. Eu queria que você explicasse para nós qual é o momento que é feito, primeiro a orientação aos pais, né, qual é o momento que os pais são orientados justamente para que vai acontecer o teste do pezinho e qual que é o momento que é feito o exame no bebê. Tá. Os pais, eles poderiam ser orientados sobre o teste do pezinho em dois momentos. Um, na consulta com o pediatra, enquanto a mãe está gestante, naquele período pré-natal. Então, o pediatra poderia abordar isso e falar da importância. E a gente também tem uma equipe de enfermagem preparada para isso aqui no hospital, que orienta sobre os testes que tem disponíveis e a gente incentiva para fazer aquele teste a gente chama teste ampliado, que vai captar mais ou menos 50 patologias. São patologias genéticas, metabólicas, entendeu? Agora, para a importância desse resultado no recém-nascido, né? A gente sabe que o teste ele é feito imediato, né? E aí o exame ele demora muito para sair. E aí saindo o exame, olha, deu positivo, não deu positivo para essa patologia, qual que é o procedimento? Tá, então, muito boa pergunta. Esse teste ele deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia de vida da criança. Lógico que a gente tem pacientes que são prematuros, que estão mais graves assim, então a gente pode coletar o teste no terceiro ou quinto dia, mas a gente refaz esse teste depois de 4 a 6 semanas, para garantir que o teste foi feito de forma correta e pegou as patologias que a gente quer analisar naquele momento, entendeu? É interessante também que esse teste é um teste muito simples de se fazer. Ele é baseado numa punção, uma picadinha no calcanhar do pezinho da criança, e através daquelas gotinhas de sangue a gente preenche um papel filme.
E esse papel filme, ele é avaliado no laboratório e ele consegue detectar, vamos falar assim, as 6 patologias, né, básicas, e através de tecnologias mais avançadas consegue detectar as aminoacidopatias, as doenças lisossomais e as doenças do metabolismo do ácido graxo também, certo? Outra coisa interessante é que tem uma outra abrangência desse teste, que são os TRAC e CRAC. O que significa isso? São para a gente detectar algumas imunodeficiências que pode acontecer, entendeu? Essas imunodeficiências são graves e se a gente detectar no início, a gente pode dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Perfeito. Doutor, a gente pode afirmar que assim, o pré-natal, né, é subimportância, né? Quer dizer, a mãe, o papai, todos acompanharem o pré-natal. É uma continuação do pré-natal. O pré-natal, né, é todo o acompanhamento da mamãe, do feto, do bebê, e o teste do pezinho é uma continuidade, né? Quer dizer, as patologias ali, caso venha acontecer, algumas podem ser tratadas, outras podem ser acompanhadas. Então, a mesma responsabilidade que minha mãe e o papai têm ao fazer aí todo o acompanhamento do pré-natal, também o testinho acompanhamento, né? Isso. Então, vamos lá. Isso é bom questionamento agora. A gente tem que entender que esse teste, na verdade, ele vai fazer uma triagem. Ele não vai fazer o diagnóstico específico da criança. Mas vamos falar o seguinte, vamos falar no caso do hipotireoidismo. Vem um teste pra gente e esse teste está alterado. A gente vai, os papais já vão estar em casa, a gente vai fazer um acionamento desses pais para repetir o teste. Se esse teste estiver muito alterado, no caso desse hipotireoidismo, a gente já pode solicitar o exame diretamente na criança. Importantíssimo. Se a criança tiver o hipotireoidismo, ela pode, se não tratada, desenvolver uma deficiência intelectual, você entendeu? Então, se a gente conseguir avaliar essa criança nos primeiros dias, é de suma importância nesse caso, que a gente evita dela ter complicações no futuro, entendeu? Como deficiência de intelectual, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é importantíssimo os pais estar cientes disso, que a gente pode dar uma qualidade de vida melhor para esses bebezinhos que têm essas patologias, entendeu? Agora, uma situação que aconteceu, doutor, na família, né? Foi feito de um sobrinho meu, foi feito o teste e saiu alterado. E, de fato, o procedimento foi esse. Imediatamente foi repetido o teste e aí o segundo teste deu tudo ok. Essa alteração... Costuma acontecer uma alteração de positivo em algum tipo de patologia? Então, esse teste do pezinho, ele tem uma sensibilidade muito alta. Por ter essa sensibilidade muito alta, às vezes pode ter um falso positivo. Uma criança que não tem a doença, mas deu positivo. Então, por isso que a gente tem que fazer essa busca ativa dessa criança para repetir o teste. E se for necessário, a gente já faz o exame nela para comprovar a doença. Isso. Perfeito. Agora, eu queria que o senhor desse uma orientação, né, sobre a coleta, como que é feita aqui na Unimed. A gente tem as pessoas, os papais, as mamães são assistidos aqui e é legal a gente saber como que é feita a coleta aqui na Unimed, todo esse acompanhamento. Tá. A gente tem um material específico para fazer essa punção. Então, a gente faz a punção ali no calcanhar da criança, faz uma ordenha, para, tipo assim, expulsar aquela gotinha de sangue e a gente vai preencher com essa gotinha de sangue círculos, no caso são 5 círculos. Então a gente vai coletando, vai colocando o calcanhar da criança naquele papelzinho, que é um papel filtro, ele absorve o sangue, tá bom? E a gente vai deixar esse papel secar de uma forma adequada e depois a gente vai encaminhar esse papel para o laboratório para fazer a análise. E quanto tempo demora para ser a análise? Então, geralmente o resultado sai de 7 a 20 dias. Quando o laboratório já vê que tem alguma coisa alterada, em 10 dias ele já está acionando onde foi feita a coleta para a gente fazer a busca ativa desse paciente. Mas geralmente os pais vão encontrar o resultado
dentro dos 20 dias, assim, vamos falar, já está pronto o resultado e a gente já passa um código para os pais para ele entrar no site e pegar esse resultado. Nós estamos conversando aqui na Unimed, aqui no Hospital da Unimed, Piracicaba, com o Dr. Gilson Renaud de Melo, pediatra aqui do Hospital da Unimed. A gente agora vai fazer um rápido intervalo, voltamos já, a gente continua falando sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho. A gente já volta com o doutor, esclarecendo mais dúvidas. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. E voltamos aqui diretamente da Unimed Piracicaba, no hospital, aqui o centro administrativo também, na entrevista com o Dr. Gilson Renaud de Melo, pediatra aqui do Hospital da Unimed. Estamos falando sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que agora, dia 6, um dia muito importante, né, que nos faz lembrar, como o doutor falou no começo da entrevista, né, todo mês fazendo lembrar do teste do pezinho, que vai dar qualidade de vida para essa criança, para esse adulto, que vai poder aí, com toda certeza, né, caso tiver algum probleminha, ser tratado. Então, é muito importante que papai e mamãe fiquem atentos aí ao teste do pezinho. Doutor, a gente estava falando sobre a Unimed, né? Todo esse controle é muito importante, a gente sabe, né? Todo o controle que é feito pela Unimed, né? Todo o acompanhamento pré-natal também que é feito, com toda a equipe multidisciplinar. E nós estávamos falando sobre o teste do pezinho, né? Assim, você tem todo um aparato à disposição, né? Controlado para se fazer esse teste. Mas nós temos também toda uma equipe técnica também que vai justamente acompanhar esse teste, né? Então, essa equipe ela recebe um treinamento contínuo assim para a gente dar um melhor enfoque para esses pais. Justamente para tirar dúvidas que justamente surge bem ali na hora de realizar o teste, certo? Agora vamos falar um pouquinho do Sistema Único de Saúde. O teste também é obrigatório e está à disposição do Sistema Único de Saúde? Isso, então, assim como a gente falou, desde 1992 ele é obrigatório no território nacional. Hoje em dia ele está incluindo 6 patologias, que é a fenilcetonúria, hipotireoidismo, fibrose cística, anemia falciforme, deficiência de biotinidase e hiperplasia de suprarrenal. Esses exames, eles são feitos no território nacional. Em São Paulo, acho que desde o ano passado, ele já está adotando uma prática, uma lei que foi aprovada, se eu não me engano, em 2021, para ampliar o teste do pezinho. Em vez de ser as 6 patologias, serão inclusas mais de 50 patologias. Tá? Nos outros municípios, essa lei flexibilizou o Ministério da Saúde para ser implantado em determinados anos. Vamos falar, agora, em 2023, era para estar fazendo a toxoplasmose. Muitos municípios ainda não colocaram isso em prática, mas através da lei é um mecanismo que a gente tem como, vamos falar, cobrar as autoridades de saúde para já ir implantando essa ampliação do teste do pezinho. Dessa forma a gente consegue pegar mais patologias assim e com custo zero, né? Doutor, muito bom esclarecimento, né? A gente volta a frisar, né? Faça o teste do pezinho, acompanhe, pro bem da criança, pro bem da família. São patologias, como o doutor Gilson acabou de falar, são patologias que podem ter acompanhamento, a cura, e é essencial e é fundamental. A gente, a cada ano que passa, né, doutor, a gente fica ainda mais apaixonado por nossa ciência, né? E pelas equipes médicas que nos atendem, né? Então, sempre caminhando aí para prevenção. E essa é justamente a primeira grande atitude para uma prevenção, né? Para o não desenvolvimento de uma doença grave. A melhor maneira de buscar a cura é você não adoecer, de você tratar antes mesmo da doença chegar. Eu acho que isso é essencial, é a medicina preventiva, né? Isso. Você falou tudo, você conseguiu resumir o que é o teste do pezinho.
O objetivo dele, então, é justamente esse: detectar a patologia antes que ela se manifeste. Porque, vamos falar, a maioria delas, ela não apresenta nenhum sintoma nos primeiros dias, no período neonatal, que a gente fala, que é de 0 a 28 dias. Então, a partir disso, a gente só tem uma patologia que dá para a gente já fazer o diagnóstico assim quando nasce a criança, que é a hiperplasia de suprarrenal. Nesse caso, por uma alteração hormonal dentro do corpinho do bebê intraútero, a menina nasce com uma genitália ambígua, uma genitália que parece que tem um pouco de uma bolsa escrotal, um pênis. O menino, a gente não consegue perceber isso, porque ele já tem o hormônio testosterona desenvolvido. No caso do menino, ele pode vir com um pênis mais avantajado, assim, e um pouco de pelo. Daí, esse teste da avaliação da suprarrenal é importantíssimo. Por quê? Porque muitos meninos, às vezes, têm a patologia e não é descoberta a tempo. Daí ela pode começar a perder muito sal através da urina e acabar desidratando e vindo a óbito, se a gente não fizer o diagnóstico correto. Tá vendo a importância que é o acompanhamento? É muito importante você estar acompanhando, estar com uma equipe, né, muito bem treinada para fazer esse diagnóstico e aí buscar realmente a solução desse problema. Doutor Gilson, parabéns pela profissão, pediatra. A gente, em alguns momentos, a gente tem algumas marcas na vida, né? Entre o professor, a professora e os pediatras, né? Que durante boa parte da nossa vida nos acompanham, né? Aquele primeiro momento. Então, parabéns pela profissão, parabéns pela escolha. E qualquer dúvida, é só conversar realmente com o pediatra, conversar com o médico para ter essa orientação, né, doutor? Isso. O pediatra, ele recebe essas informações desde a formação dele na época da faculdade. Então, não precisa ser exatamente um pediatra, mas um clínico também que faz uma medicina da família está preparado também para ajudar e para passar as informações necessárias que os pais precisem. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado eu, tá? Um abraço e uma boa tarde a todos. Muito bom, tem as informações necessárias, né? Então, o teste do pezinho é algo essencial. E vamos contar com a informação que o doutor deu em breve, né? A lei vai mudar, agregando mais testes, ainda mais exames, junto com o teste do pezinho. Parabéns a toda a equipe da pediatria, enfermeiros, toda a equipe que trabalha, né? Com esse momento tão importante que é o nascimento, né? Que é dar à luz da mamãe e o nascimento das crianças. Parabéns a Unimed Piracicaba.